Artigo 179-A. O município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempreendedores individuais, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, especialmente as licitações. Parágrafo único. As microempresas, desde que trabalhadas exclusivamente pela família, não terão seus bens ou de seus proprietários sujeitos à penhora pelo município para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva. Artigo 179-B. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 180, revogado. Parágrafo único, revogado. Capítulo 7. Da Política Rural. Artigo 180-A. O poder público, através de mecanismos definidos em lei, estimulará a organização de produtores rurais, voltados para a produção de alimentos e comercialização direta aos consumidores, buscando garantir e priorizar o abastecimento da população. Artigo 181. A atuação do município na zona rural terá como principais objetivos: Inciso 1. Oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e trabalhador rural condições de trabalho e mercado para os produtos e a melhoria do padrão de vida da família rural, dando preferência à compra de produtos da agricultura familiar. Inciso 2. Manter as estradas em condições de tráfego para garantir o escoamento da produção, sobretudo o abastecimento alimentar. Inciso 3. Garantir a utilização racional dos recursos naturais, bem como a execução de programas de recuperação e conservação do solo e de reflorestamento. Inciso 4. Favorecimento no acesso a programas agropecuários e bem-estar social. Inciso 5. Criar estímulo à criação de pequenas unidades industriais que visem a transformação de produtos agropecuários. Inciso 6. Elaborar um plano de desenvolvimento agropecuário. Inciso 7. Lei municipal disporá sobre criação, composição, atribuição e funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Artigo 182. Como principais instrumentos para o fomento da produção na zona rural, o município utilizará a assistência técnica, a extensão rural, o armazenamento, o transporte, o associativismo e a divulgação das oportunidades de crédito e de incentivos fiscais. Artigo 183. O município coparticipará com o governo do Estado e da União na manutenção de serviço de assistência técnica e extensão rural oficial, assegurando prioritariamente ao pequeno produtor rural a orientação sobre produto agro-silvipastoril, a organização rural, a comercialização, a racionalização do uso e preservação dos recursos naturais, a administração das unidades de produção, o saneamento básico, a educação alimentar e a melhoria das condições de vida e bem-estar da população rural. Capítulo 8. Da defesa do consumidor. Artigo 184. O município desenvolverá esforços para proteger o consumidor através de: Inciso 1. Ordenação jurídica independente da situação social-econômica do reclamante.
Inciso 2. Criação no âmbito da Prefeitura ou da Câmara Municipal para a defesa do consumidor. Inciso 3. Atuação coordenada com a União e o Estado. Artigo 185, revogado. Artigo 186, revogado. Artigo 187, revogado. Artigo 188, revogado. Artigo 189, revogado. Capítulo 9. Da Política Urbana. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 190. A política municipal de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes fixadas no Plano Diretor, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes. Parágrafo único. Revogado. Artigo 190-A. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. Inciso 1. Órgãos colegiados de política urbana. Inciso 2. Debates, audiências e consultas públicas. Inciso 3. Conferências sobre assuntos de interesse urbano. Inciso 4. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Seção 2. Do Plano Diretor. Artigo 191. Revogado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 191-A. O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana a ser elaborado e executado pelo município, nos termos da Constituição Federal, Estadual e legislação nacional, devendo, dentre outras atribuições, inciso 1. Explicitar os objetivos e as diretrizes do desenvolvimento e da expansão urbana. Inciso 2. Definir exigências fundamentais de ordenação da cidade. Inciso 3. Delimitar as áreas onde o poder público está autorizado mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, a exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, o seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: a linha A. Parcelamento ou edificação compulsórios. A linha B. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. A linha C. Desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazos de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e os juros legais. Inciso 4. Assegurar a criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de utilização pública. Inciso 5. Assegurar a participação de entidades comunitárias na elaboração e implementação de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos. Inciso 6. Delimitar as áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização na forma da lei. Inciso 7. Tratar do direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e operações urbanas consorciadas. Inciso 8. Conter sistema de acompanhamento e controle. Parágrafo 1º.
As funções sociais da cidade devem ser entendidas como o uso socialmente justo, ecologicamente equilibrado e economicamente viável do território do município e a garantia dos direitos do cidadão à moradia, saneamento básico, transporte, saúde, educação, segurança, lazer, preservação do patrimônio ambiental e cultural, ao desenvolvimento do comércio e da produção e o direito de acesso de todos os cidadãos aos bens e serviços urbanos. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Parágrafo 3º. O plano diretor deve abranger a totalidade do território do município. Parágrafo 4º. Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Artigo 191-B. O plano diretor será aprovado por meio de lei complementar, sendo as matérias que estejam condicionadas ao atendimento de suas diretrizes tratadas por meio de leis ordinárias. Parágrafo 1º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão: Inciso 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Inciso 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Inciso 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Seção 3. Da política habitacional. Artigo 193. O município promoverá em consonância com sua política urbana e respeitadas as disposições do plano diretor, programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do município. Parágrafo 1º. A ação do município deverá orientar-se para: Inciso 1. Ampliar o acesso a lotes mínimos dotados de infraestrutura básica e servidos por transporte coletivo. Inciso 2. Estimular e assistir tecnicamente projetos comunitários e associativos de construção de habitação e serviços. Inciso 3. Urbanizar e regularizar as áreas ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização, bem como propiciar, sempre que judicialmente possível, a titulação dos imóveis localizados nessas áreas. Parágrafo 2º. Na promoção de seus programas de habitação popular, o município deverá articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes, e, quando couber, estimular a iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população. Parágrafo 3º. Por meio de lei, regulamentar e estabelecer critérios de ordem de recebimento das unidades habitacionais populares. Seção 4. Da política de saneamento básico. Artigo 194. O município deverá promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população, em consonância com a sua política urbana e nos termos da legislação municipal e federal. Parágrafo único. A ação do município deverá orientar-se para: Inciso 1.
ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviço de saneamento básico. Inciso 2. Executar programas de saneamento em áreas ocupadas por população de baixa renda, permitindo a implantação e utilização dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, cujas taxas deverão ser compatíveis com a capacidade contributiva daquela população. Inciso 3. Executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de saneamento. Inciso 4. Levar à prática pelas autoridades competentes tarifas sociais para os serviços de saneamento básico. Inciso 5. Segurança, qualidade e regularidade. Inciso 6. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Inciso 7. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Inciso 8. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Artigo 195. O município deverá manter articulação permanente com os demais municípios da região e com o Estado, visando a utilização racional dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelas legislações federal e estadual. Seção 5. Da Política de Transporte. Artigo 195-A. O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do poder público municipal o planejamento, o gerenciamento, a operação e fiscalização dos vários modos de transporte. Parágrafo 1º. Os serviços de transporte coletivo poderão ser prestados diretamente pelo município, ou através de concessão ou permissão. Parágrafo 2º. A concessão ou permissão para a exploração de transporte coletivo observará, além da legislação federal própria, a legislação municipal, inclusive a referente à saúde e ao meio ambiente. Artigo 196. O município, na prestação de serviços de transporte público, fará obedecer aos seguintes princípios básicos. Inciso 1. Segurança e conforto dos passageiros, garantindo em especial acesso às pessoas portadoras de deficiências físicas e idosos. Inciso 2. Prioridade a pedestres e usuários dos serviços. Inciso 3. Tarifa social assegurada a gratuidade aos maiores de 60 anos. Inciso 4. Proteção ambiental contra a poluição atmosférica e sonora. Inciso 5. Integração entre sistemas e meios de transporte e racionalização de itinerários. Inciso 6. Participação das entidades representativas da comunidade e dos usuários no planejamento e na fiscalização dos serviços. Artigo 197. O município, em consonância com sua política urbana e segundo o disposto em seu plano diretor, deverá promover planos e programas setoriais destinados a melhorar as condições do transporte público, da circulação de veículos e da segurança do trânsito. Capítulo 10. Da Política de Meio Ambiente. Artigo 197-A. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum e essencial à boa qualidade de vida, impondo-se à comunidade e, em especial, ao poder público municipal o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações presentes e futuras.
Artigo 197-B. O dever do município com o meio ambiente será efetivado mediante garantia de: Inciso 1. Estabelecer uma política municipal do meio ambiente, objetivando a preservação e o manejo dos recursos naturais, de acordo com o interesse social. Inciso 2. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, de modo a conscientizar a população para a preservação do meio ambiente, assegurada a atuação conjunta dos órgãos de educação e de atuação na área do meio ambiente. Inciso 3. Exigir, na forma da lei, a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se dará publicidade. Inciso 4. Controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou substâncias que comportem riscos para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Inciso 5. Proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico, estético, genético, paisagístico, faunístico, turístico, ecológico e científico, provendo a sua utilização em condições que assegurem sua conservação. Inciso 6. Promover o controle de cheias, definindo parâmetros para uso e ocupação de solo, subsolo e águas. Inciso 7. Incentivar as atividades de conservação ambiental. Inciso 8. Estabelecer a obrigatoriedade de reposição da flora nativa, quando necessária à preservação ecológica, bem como a proteger a fauna na forma da lei, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando-se a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 9. Restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, obrigando a quem degradar o meio ambiente recuperá-lo às suas custas, de acordo com as determinações técnicas do poder público. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 11. Proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o homem, que sofram as consequências do urbanismo e da modernidade. Inciso 12. Realização de inventários específicos das condições ambientais e das áreas degradadas ou sob ameaça de degradação ambiental. Inciso 13. Requisição de auditorias periódicas nos sistemas de controle, de poluição e de prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor. Inciso 14. Registro, acompanhamento, fiscalização e regulamentação às concessões de direitos, de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais. Inciso 15. Criação de unidades de conservação permanente estabelecidas pela legislação ambiental, em nível municipal. Inciso 16. Proteção especial à área de proteção aos mananciais localizada no município, inclusive mediante o estabelecimento de normas de uso e ocupação de solo, suplementarmente à legislação estadual, a elaboração de zoneamento ambiental e a adoção de medidas de controle e fiscalização,
observadas as normas estaduais e federais cabíveis. Inciso 17. Proteção de encostas e de recursos hídricos, bem como a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal, podendo, quando o caso e nos termos da lei, promover a recuperação dos recursos naturais mediante utilização econômica adequada das áreas degradadas. Inciso 18. Informar ampla e sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de riscos de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso 19. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive com a obrigação de reparar os danos causados nos termos da lei. Inciso 20. Incentivar a integração das universidades, faculdades, escolas, instituições de pesquisa e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho. Inciso 21. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. Inciso 22. Incentivar e implantar ações visando a não geração, a minimização, a reutilização, a reciclagem ou a compostagem do lixo, adotando preferencialmente a coleta seletiva e o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, disciplinando o seu gerenciamento de modo a gerar benefícios sociais e econômicos ao município e região. Inciso 23. Vedar a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho. Inciso 24. Recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei. Inciso 25. Discriminar por lei. Alínea A. As áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental. Alínea B. Os critérios para o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Alínea C. O licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental. Alínea D. As penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento e a recuperação da área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes. Alínea E. Os critérios que nortearem a exigência de recuperação ou reabilitação das áreas sujeitas a atividades de mineração. Inciso 26. As nascentes de água potável existentes no território do município terão proteção oficial do poder público. Inciso 27. Combater a poluição em qualquer de suas formas. Parágrafo 1º. Aquele que explorar recursos minerais ou tiver executado atividade degradadora do meio ambiente, fica obrigado a recuperá-lo, se o degradar, de acordo com a solução técnica estabelecida pelo órgão competente na forma da lei. Parágrafo 2º. O município criará política de pagamento por serviços ambientais, com o objetivo de incentivar iniciativas que favoreçam a conservação, manutenção, ampliação ou a recuperação de serviços ecossistêmicos, tais como preservação, proteção, recuperação de florestas nativas, adoção de práticas de conservação do solo e da água e de técnicas de manejo agroecológico
e ações para a proteção e manejo de fauna silvestre, remunerando a pessoa física ou jurídica provedora dos serviços ambientais na forma disciplinada na lei. Artigo 198, revogado. Artigo 199. É vedada. Inciso 1. A contratação de serviços e obras pela administração direta ou indireta de empresas que descumpram as normas de preservação ambiental, de segurança do trabalho e de proteção à saúde. Inciso 2. A instalação de indústrias radioativas, bem como o depósito de lixo radioativo de qualquer espécie no território municipal. Artigo 200. Lei municipal disporá sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Parágrafo único. Revogado. Artigo 201. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas, estabelecidas em lei, com multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluída a redução do nível de atividade e a interdição, independente da obrigação de os infratores restaurarem os danos causados e sem prejuízo da sanção penal cabível. Artigo 201-A. O poder público controlará e fiscalizará a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização, a utilização de técnicas e métodos e as instalações relativas a substâncias que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida, de trabalho e do meio ambiente natural, incluídos os materiais geneticamente alterados pela ação humana, os resíduos químicos e as fontes de radioatividade. Artigo 202. Os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente e os provenientes das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, na forma da lei. Artigo 203. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental em vigor, sob pena de não ser renovada a concessão ou permissão pelo município. Artigo 204. O município assegurará a participação das entidades representativas da comunidade no planejamento e na fiscalização de proteção ambiental, garantindo o amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao seu dispor. Artigo 204-A. Fica o poder público autorizado a promover intercâmbio com os municípios vizinhos, objetivando a utilização de recursos naturais em forma de consórcio, proporcionando-lhes o ressarcimento dos recursos utilizados. Artigo 205 revogado. Artigo 206 revogado. Artigo 207 revogado. Artigo 208 revogado. Artigo 209 revogado. Artigo 210 revogado. Artigo 211 revogado. Artigo 212 revogado. Título 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 213. O município não poderá dar nomes de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Parágrafo único. Para fins deste artigo, somente após 1 ano de falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa,
salvo personalidade marcante que tenha desempenhado altas funções na vida administrativa do município, do Estado ou da nação. Artigo 214, revogado. Artigo 215, revogado. Artigo 216, revogado. Artigo 217, revogado. Artigo 219. No dia 1º de outubro, será comemorado o Dia do Vereador, e no primeiro domingo do mesmo mês, o Dia do Município. Artigo 220, revogado. Artigo 221. Dentro de 120 dias, o município adaptará a sua legislação às disposições desta lei orgânica. Parágrafo único. A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, no prazo máximo de 120 dias, após a promulgação da presente lei orgânica, elaborará, discutirá e aprovará o seu regimento interno. Artigo 222, revogado. Artigo 223, revogado. Artigo 224, revogado. Artigo 225, revogado. Artigo 226, revogado. Artigo 227. O município mandará imprimir esta lei orgânica para distribuição nas escolas e entidades representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação do seu conteúdo. Artigo 228. Esta lei orgânica, aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e entrará em vigor, no prazo de 120 dias da data da sua publicação.